Olá pessoal, aqui é o Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Estamos analisando o Código Civil, agora no artigo 65. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 65. Aqueles a quem o instituidor cometer a aplicação do patrimônio, em tendo ciência do encargo, formularão logo, de acordo com as suas bases, artigo 62, o estatuto da fundação projetada, submetendo em seguida à aprovação da autoridade competente com recurso ao juiz. Parágrafo único. Se o estatuto não for elaborado no prazo assinado pelo instituidor, ou, não havendo prazo, em 180 dias, a incumbência caberá ao Ministério Público. Então, aqui o artigo 65, ele trata aqui sobre a atuação do Ministério Público nessa parte da formação da fundação. Né? O Ministério Público tem aí a capacidade de gerenciar e analisar esse estatuto, né, dessa fundação. Então, a fundação ela é formada quando uma pessoa, no caso um instituidor, ele acaba pegando seus determinados bens e direcionando, especificando um fim para esses bens, né? E adquirindo esses bens nessa formação, né, da fundação, ele forma aí uma escritura pública ou mesmo um testamento e ele coloca esses bens com uma administração própria, né, gerenciando isso propriamente, né, independentemente dele. Né? Então há essa diferenciação entre o instituidor e os bens da fundação. Então aqui o artigo 65 ele fala sobre a elaboração do estatuto, que é o documento que vai reger essa fundação propriamente. Né? Então aqueles a quem o instituidor cometer a aplicação do patrimônio, em tendo ciência do encargo, formularão logo, de acordo com suas bases, o estatuto da fundação projetada. Então o instituidor, aquela pessoa que tem os bens e que ela registra em escritura pública ou testamento, ele, desde logo, ou no testamento ou nessa escritura pública, vai nomear determinadas pessoas para que essas pessoas formem o estatuto, criem um estatuto conforme as finalidades que esse instituidor colocou. Aí seja a finalidade do artigo 62, né? Assistência social, cultural, né? Defesa, conservação do patrimônio histórico e artístico, né? Educação, saúde, segurança, tudo isso de acordo com o artigo 62. Então, para cumprir essas finalidades, o instituidor diz que determinadas pessoas devem elaborar esse estatuto. Esse estatuto ele deve ser submetido, depois de feito, à aprovação de uma autoridade competente. E essa autoridade competente é justamente o Ministério Público, né? Que vai aprovar ou não aquele estatuto e verificar se ele está regular ou não. O Ministério Público, em recusar, ele pode aí também pedir alterações, fazer modificações, etc. Mas há o recurso ao juiz. Nesse caso, aqueles que elaboraram o estatuto não concordarem com a decisão do Ministério Público, eles têm direito a esse recurso ao juiz, que irá, através aí de sua decisão, negar ou aprovar, etc., talvez alterações e tudo mais, para que aquele estatuto seja aprovado. Né? O parágrafo único diz o seguinte: se o estatuto não for elaborado no prazo assinado pelo instituidor, ou seja, aqui, naquela escritura pública ou no testamento, o instituidor diz que aquele estatuto tem que ser elaborado até tal data e tudo mais. Se caso não existir uma data nessa escritura pública ou nesse testamento sobre quando é que se irá elaborar propriamente esse estatuto, então, não havendo prazo, será feito em 180 dias. Em 180 dias, o Ministério Público irá elaborar aquele estatuto e, portanto, irá proceder depois com o registro propriamente. Então, é interessante dizer que há, basicamente, aqui 4 fases praticamente, né, sobre a formação da fundação. A primeira fase é a fase de dotação ou de instituição, em que aquela pessoa que tem determinados bens decide fazer com que aqueles bens eles sejam destinados a uma determinada finalidade, portanto formando uma fundação. Então a fase de dotação ou de instituição. A outra fase é a fase de elaboração dos estatutos, né? Depois temos a fase de aprovação dos estatutos pela autoridade competente e por último, aí sim, a fase do registro, né? Feito aí no cartório de registros de pessoas jurídicas.
Então, tratamos aqui no artigo 65 do modo em que se elabora o estatuto da fundação, com a fiscalização e aprovação do Ministério Público prévio antes do registro. Então, esse é o artigo 65 do Código Civil.